Raramente Jesus reunia os discípulos a sós com ele para receberem suas palavras. Não escolhia como ouvintes apenas os que conheciam o caminho da vida. Sua missão era se aproximar das multidões que viviam na ignorância e no erro. Ensinava a verdade de modo que alcançasse os entendimentos obscurecidos. Ele próprio era a verdade, sempre pronto, com mãos estendidas para abençoar, usando palavras de advertência, súplica e ânimo, buscando erguer todos que se aproximavam dele. O Sermão da Montanha, embora dirigido especialmente aos discípulos, foi pronunciado aos ouvidos da multidão. Depois de nomear os apóstolos, Jesus seguiu com eles até a praia do mar. Logo cedo, o povo começou a se reunir. Além das multidões da Galileia, estavam presentes pessoas da Judéia, de Jerusalém, da Pérea, de Decápolis, da Idumeia ao sul da Judéia e também de Tiro e Sidom, cidades fenícias na costa do Mediterrâneo. Ouvindo quão grandes coisas fazia, Marcos 3:8, vieram para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades, porque saía dele virtude e curava a todos. Lucas 6:17-19. A estreita praia não oferecia espaço suficiente para que todos ouvissem sua voz, então Jesus conduziu-os de volta à encosta da montanha. Chegando a um espaço plano, que oferecia um agradável lugar de reunião para um grande auditório, sentou-se na relva, e os discípulos e a multidão fizeram o mesmo. O lugar dos discípulos era sempre bem próximo de Jesus. O povo constantemente se apertava ao redor dele, mas os discípulos entendiam que seu lugar junto ao Mestre não poderia ser tomado pela multidão. Sentaram-se bem perto para não perder nenhuma palavra de suas instruções. Eram ouvintes atentos, ansiosos por entender as verdades que precisariam anunciar em todas as terras e em todos os séculos. Com a impressão de que algo extraordinário aconteceria, todos se apertaram ao redor do Mestre. Acreditavam que o reino logo seria estabelecido e, pelos acontecimentos daquela manhã, estavam convencidos de que alguma declaração seria feita sobre isso. A multidão também estava cheia de expectativa, e a ansiedade estampada nos rostos revelava o profundo interesse. Sentados na encosta verde, aguardavam as palavras do Mestre Divino, com o coração cheio de pensamentos sobre a glória futura. Havia escribas e fariseus que sonhavam com o dia em que teriam domínio sobre os odiados romanos e tomariam as riquezas do grande império. Os pobres camponeses e pescadores esperavam ouvir a promessa de que suas míseras choças, o pouco alimento, a vida difícil e o medo da miséria seriam substituídos por mansões, fartura e dias de descanso. Em vez das roupas simples que os protegiam de dia e do cobertor que os aquecia à noite, esperavam que Cristo lhes desse os ricos e caros trajes dos conquistadores. Todos estavam tomados pela orgulhosa esperança de que Israel em breve seria exaltado entre as nações como o povo escolhido de Deus e que Jerusalém seria o centro do reino universal. Jesus frustrou essa expectativa de grandeza terrena. No Sermão da Montanha, quis desfazer os efeitos da falsa educação, oferecendo aos ouvintes uma compreensão correta de seu reino e de seu próprio caráter. Contudo, não atacou diretamente os erros do povo. Ele via as misérias do mundo causadas pelo pecado, mas não lhes pintou um quadro sombrio de sua desgraça. Em vez disso, ofereceu algo infinitamente melhor do que já haviam conhecido. Sem confrontar diretamente suas ideias equivocadas sobre o reino de Deus, Jesus lhes revelou as condições para entrar nele, deixando que eles mesmos concluíssem sobre sua natureza. As verdades que ensinou são tão importantes para nós hoje quanto foram para aquela multidão. Não menos do que eles, também precisamos aprender os princípios fundamentais do reino de Deus.
As primeiras palavras de Jesus ao povo no monte foram palavras de bênção. Bem-aventurados, disse, são os que reconhecem sua pobreza espiritual e sentem necessidade de redenção. O evangelho deve ser pregado aos humildes. Não é revelado ao espiritualmente orgulhoso, que se julga rico e sem necessidade, mas aos contritos e humildes. Existe uma única fonte aberta para o pecado, uma fonte destinada aos pobres de espírito. O coração orgulhoso se esforça para alcançar a salvação. Mas tanto nosso direito ao céu, quanto nossa preparação para ele, estão na justiça de Cristo. Deus não pode fazer nada pela restauração do homem, enquanto ele, consciente de sua fraqueza e livre de toda presunção, não se entrega à direção divina. Só então pode receber o dom que Deus está pronto para conceder. Nada é recusado à alma que reconhece sua necessidade. Ela tem acesso ilimitado àquele em quem habita toda a plenitude. Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, e cujo nome é Santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Isaías 57:15. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por essas palavras, Jesus não quer dizer que o simples fato de chorar remove a culpa do pecado. Não aprova aquela humildade fingida ou forçada. O choro a que ele se refere não é tristeza melancólica, nem lamentação sem propósito. Enquanto nos entristecemos por causa do pecado, devemos nos alegrar no precioso privilégio de sermos filhos de Deus. Muitas vezes ficamos tristes por causa das consequências ruins de nossos erros, mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado vem da atuação do Espírito Santo. Ele nos mostra o quanto fomos ingratos ao desprezar e ofender nosso Salvador, levando-nos arrependidos aos pés da cruz. Cada pecado fere novamente a Jesus. Hebreus 6:6. E ao olharmos para aquele que traspassamos, choramos as transgressões que lhe causaram dor. Esse pranto nos leva a abandonar o pecado. O mundo pode considerar esse choro uma fraqueza, mas na verdade, ele é a força que une o arrependido ao Deus infinito com laços inquebrantáveis. É sinal de que os anjos estão restaurando à pessoa as graças perdidas por causa da dureza de coração e do pecado. As lágrimas do arrependido são como gotas de chuva que anunciam o surgimento do sol da santidade. Esse sol traz consigo a alegria que se torna uma fonte viva no coração. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. E não farei cair minha ira sobre ti, porque sou bondoso, diz o Senhor. Jeremias 3:13-12. Acerca dos tristes de Sião, ele determinou dar-lhes ornamento em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61:3. Também há consolo para aqueles que choram por causa da dor e da provação. A amargura do sofrimento e da humilhação é melhor do que os prazeres do pecado. Por meio da dor, Deus revela os pontos fracos do nosso caráter para que com sua graça possamos vencê-los. Partes desconhecidas de nossa vida são reveladas e a provação vem para que aceitemos a correção e o conselho divino. Quando formos provados, não devemos nos entristecer nem nos revoltar. Também não devemos fugir da mão de Cristo. O certo é humilhar o coração diante de Deus. Os caminhos do Senhor parecem obscuros para quem deseja ver tudo de acordo com seus próprios desejos. A nossa natureza humana, eles podem parecer sombrios e sem alegria, mas os caminhos do Senhor são de misericórdia e seu fim é a salvação. Elias não sabia o que fazia quando no deserto pediu a morte, dizendo que já bastava. O Senhor, em sua misericórdia, não atendeu a esse pedido.
Havia ainda uma grande obra a ser realizada por Elias, e quando a concluiu, não morreu sozinho e desanimado no deserto, mas foi levado em glória, acompanhado por carros celestiais, rumo ao trono do Altíssimo. Esta é a palavra de Deus para os aflitos. Vejo os seus caminhos e os curarei. Também os guiarei e lhes darei consolo, e também aos que choram. Isaías 57:18. Transformarei o seu pranto em alegria, os consolarei e os encherei de júbilo em vez de tristeza. Jeremias 31:13. Bem-aventurados os mansos. Mateus 5:5. As dificuldades que enfrentamos podem ser muito aliviadas por meio da mansidão que se encontra em Cristo. Se tivermos a humildade de nosso Mestre, superaremos os desprezos, as rejeições e os aborrecimentos diários que deixarão de trazer tristeza ao nosso espírito. A maior prova de nobreza em um cristão é o domínio próprio. Aquele que, diante de maus tratos ou crueldades, perde a calma e a confiança, está roubando de Deus a oportunidade de, por meio dele, revelar sua própria perfeição de caráter. A humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo. É a garantia de sua conexão com o céu. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde. Salmos 138:6. Os que manifestam o espírito manso e humilde de Cristo são profundamente amados por Deus. Podem ser desprezados pelo mundo, mas são de grande valor aos seus olhos. Não são apenas os sábios, os poderosos e os generosos que terão entrada no céu. Não só os trabalhadores zelosos e ativos, não. O pobre de espírito, que deseja a constante presença de Cristo, o humilde de coração, cujo maior desejo é fazer a vontade de Deus. Estes receberão uma entrada abundante. Estarão entre os que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo. E aquele que está assentado no trono os cobrirá com sua sombra. Apocalipse 7:15. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mateus 5:6. O reconhecimento da própria indignidade leva o coração a desejar com intensidade a justiça, e esse desejo será satisfeito. Aqueles que permitem que Jesus habite em seu coração entenderão seu amor. Todos que anseiam ser semelhantes a Deus em caráter serão satisfeitos. O Espírito Santo jamais abandona a alma que olha para Cristo. Ele toma do que é de Cristo e nos revela. Se mantivermos nossos olhos fixos em Jesus, a obra do Espírito continuará até que sejamos transformados à sua semelhança. O amor puro é como um sopro que expande a alma, enchendo-a de força, de entendimento e de capacidade para alcançar coisas elevadas, para conhecer mais profundamente os assuntos celestiais, de forma que ela não fique limitada nem incompleta. Por isso Jesus declarou: felizes são os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Aquele que age com misericórdia encontrará misericórdia, e quem tem um coração puro verá a Deus. Mas é preciso entender algo sério. Todo pensamento impuro contamina a alma, enfraquece a consciência e, aos poucos, apaga as impressões que o Espírito Santo faz em nosso coração. Isso faz com que nossa visão espiritual fique turva e assim não conseguimos mais enxergar a Deus. Deus, em sua misericórdia, perdoa aquele que sinceramente se arrepende. Porém, mesmo sendo perdoada, a alma fica marcada, enfraquecida e carrega as consequências do mal que um dia permitiu entrar. Por isso, quem deseja ter uma percepção clara da verdade espiritual precisa se afastar de toda impureza, seja em palavras, pensamentos ou atitudes. Mas as palavras de Cristo vão além de simplesmente nos chamar para evitar pecados sensuais ou rituais externos, como os judeus costumavam praticar.
O problema maior está no egoísmo. Ele nos impede de ver a Deus. Quando alguém vive de forma egoísta, acaba formando uma imagem falsa de Deus, imaginando que ele seja como o próprio coração egoísta. Só quando abandonamos esse espírito interesseiro é que podemos compreender quem Deus realmente é. Um Deus de amor, cheio de misericórdia, bondoso, paciente, compassivo e fiel. Exatamente como ele se revelou a Moisés. Êxodo 34:6. Felizes os pacificadores. A paz que Jesus oferece não é como a paz que o mundo busca. Ela nasce da verdade e é fruto da harmonia com Deus. O mundo, que vive em rebeldia contra a lei de Deus, está naturalmente em guerra com o Criador e, como resultado, também vive em conflito uns com os outros. Mas o salmista já dizia: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Os seres humanos por si mesmos não conseguem fabricar a verdadeira paz. Nenhum projeto, plano social ou reforma moral tem poder para transformar os corações. Só a graça de Cristo, quando habita no íntimo, consegue arrancar as paixões ruins que geram guerras, discórdias e divisões. Quando isso acontece, cumpre-se a promessa. Em vez do espinheiro, crescerá o cipreste. Em vez da planta daninha, crescerá a murta. Isaías 55:13. E uma vida antes seca, vazia e sem sentido, florescerá como a rosa. Isaías 35:1. A multidão que ouvia Jesus ficou impressionada. Suas palavras eram totalmente diferentes daquilo que os líderes religiosos ensinavam. O povo acreditava que felicidade era ter dinheiro, fama e ser respeitado, especialmente se fosse chamado de rabi, ou considerado um homem sábio e religioso. Achavam que essa era a maior conquista da vida. Mas Jesus foi muito claro: quem busca as coisas deste mundo já recebeu aqui toda a sua recompensa. Suas palavras tinham tanto poder e tanta autoridade que um silêncio de espanto tomou conta da multidão. As pessoas se olhavam confusas e até assustadas, pensando: se isso for verdade, quem então pode ser salvo? Por outro lado, muitos perceberam naquele mestre algo diferente. Suas palavras refletiam a presença do Espírito de Deus. Havia poder divino em cada ensinamento. Depois de ensinar o que é a verdadeira felicidade e como ela é conquistada, Jesus começou a mostrar qual era o papel de seus discípulos no mundo. Eles seriam como professores enviados por Deus para guiar outros no caminho da justiça e da vida eterna. Jesus sabia que eles enfrentariam muitas decepções, desânimos, perseguições e até ódio. Sabia que seriam caluniados, maltratados, presos e até mortos por causa da missão. Por isso, ele afirmou com firmeza: felizes os que sofrem perseguição, por fazerem o que é certo, porque deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês quando por minha causa forem insultados, perseguidos e, mentindo, disserem todo tipo de maldade contra vocês. Alegrem-se e fiquem muito felizes, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Foi assim que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, 10, 12. O mundo ama o pecado e rejeita a justiça. Foi exatamente essa a razão pela qual rejeitaram Jesus. E assim como fizeram com ele, farão com todos que escolhem segui-lo de verdade. Quem recusa aceitar o amor de Deus, enxerga o cristianismo como algo incômodo, que perturba sua vida. Isso acontece porque a luz de Cristo revela os pecados que muitos querem esconder, mostrando a necessidade de mudança. Enquanto aqueles que se rendem ao Espírito Santo começam uma luta contra si mesmos para abandonar o mal. Os que preferem permanecer no pecado passam a lutar contra a verdade e contra quem a representa. E assim surge o conflito.
Os seguidores de Jesus são acusados de serem pessoas que causam problemas, que incomodam a sociedade. Mas, na verdade, é a conexão deles com Deus que provoca essa reação do mundo. Eles carregam as marcas de Cristo, compartilham de suas dores e caminham pela mesma estrada dos grandes homens e mulheres de Deus que vieram antes deles. Por isso, ao invés de se entristecer, eles devem se alegrar. Cada perseguição, cada provação serve para purificar sua fé e os prepara melhor para o serviço de Deus. Cada luta faz parte de uma batalha muito maior, uma guerra espiritual contra o mal. E cada vitória traz uma alegria que será completa no grande dia da recompensa eterna. Com isso em mente, eles suportam as provações com coragem e disposição, certos de que o mais importante é agradar a Deus e não aos homens. Então, Jesus declarou: vocês são o sal da terra. Mateus 5,13. Ou seja, não é se afastando do mundo que vocês vão cumprir sua missão. É vivendo no meio das pessoas, sendo influência, que o amor de Deus vai atuar como sal que preserva o mundo da corrupção. Corações que se rendem à ação do Espírito Santo se tornam canais por onde Deus derrama suas bênçãos. Na verdade, se os servos de Deus fossem retirados da terra e o Espírito Santo fosse retirado da humanidade, este mundo mergulharia na total destruição, entregue nas mãos de Satanás. E embora não percebam, até mesmo os ímpios recebem bênçãos apenas pelo fato de ainda existirem verdadeiros servos de Deus aqui. Esses mesmos que muitas vezes são desprezados, perseguidos e rejeitados. Mas, se os cristãos forem cristãos apenas no nome e não na prática, se tornam como sal que perdeu o sabor, ou seja, inúteis. Não exercem influência nenhuma para o bem. Na verdade, sua falsa representação de Deus acaba sendo ainda pior do que o comportamento dos que nunca creram. Vocês são a luz do mundo. Mateus 5,14. Os judeus acreditavam que a salvação era apenas para eles, mas Jesus deixou claro que não. A salvação é como a luz do sol. Não pertence a um só povo, nem pode ser guardada ou escondida. É para todos. A verdadeira fé não pode ser algo trancado dentro de uma igreja ou guardado para ser usado só em momentos específicos. Ela deve ser parte da vida. Deve se manifestar no trabalho, nos negócios, nas relações familiares e em todas as áreas. O caráter cristão não se constrói com aparência externa, mas flui de dentro para fora. Se queremos guiar outros no caminho certo, os princípios de Deus precisam estar entronizados em nosso coração. Podemos até falar sobre religião, mas é nossa vida, nossa honestidade, nossa bondade, nossa conduta que prega de verdade. É assim que a luz de Deus se espalha pelo mundo. Jesus não entrou em detalhes técnicos da lei naquele momento, mas também não deixou dúvidas de que não veio anular seus princípios. Ele sabia que muitos estavam prontos para distorcer suas palavras e que outros carregavam preconceitos. Por isso foi cuidadoso, não disse nada que pudesse fazer o povo perder a confiança naquilo que Deus já havia revelado através de Moisés. Na verdade, foi o próprio Cristo quem deu tanto a lei moral quanto a cerimonial. E ele não veio para destruir isso, mas para mostrar seu verdadeiro significado. Ele queria libertar o povo das tradições humanas que tinham distorcido a verdade, mas sem que eles abandonassem as verdades essenciais que Deus havia confiado aos hebreus. Os fariseus se orgulhavam de sua suposta obediência à lei, mas na prática eles nem sequer entendiam seus verdadeiros princípios. Por isso, quando Jesus começou a ensinar, ficaram chocados, achando que ele estava abolindo a lei. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, respondeu de forma direta: não pensem que vim acabar com a lei ou com os ensinamentos dos profetas. Eu não vim anular, mas cumprir. Mateus 5,17.
Ou seja, longe de anular a lei, Jesus veio justamente para reafirmar sua importância. Se a lei de Deus pudesse ter sido alterada, então Jesus não precisaria ter vindo ao mundo e sofrido por causa do pecado. Cristo veio para mostrar qual é a relação correta entre a lei e o ser humano. E mais do que isso, veio viver na prática uma vida perfeita de obediência, como exemplo para nós. Deus nos deu sua lei porque nos ama. Ela existe para nos proteger dos terríveis resultados do pecado. A lei é como um espelho que reflete o caráter de Deus. Quando aceitamos Jesus, ela se torna também nosso padrão de vida. A lei nos eleva acima das paixões, dos desejos pecaminosos e das tentações. O desejo de Deus é que sejamos felizes, e é por isso que Ele nos dá seus mandamentos. Seguir seus princípios não é um peso, mas um caminho de alegria e liberdade. Foi por isso que no nascimento de Jesus, os anjos cantaram: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. Eles estavam anunciando exatamente os princípios da lei de Deus, os mesmos que Jesus veio engrandecer e tornar gloriosos. Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, Ele estava revelando ao mundo a santidade do seu caráter. Assim, as pessoas poderiam perceber, por contraste, sua própria condição de pecado e entender sua necessidade de um Salvador. É exatamente essa a função da lei, nos convencer do pecado e nos levar até Cristo. Quando o Espírito Santo toca nosso coração e nos faz entender nossa real situação, percebemos a urgência de receber o sangue purificador de Jesus e sua justiça que nos cobre. Por isso, continua sendo verdade. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmos 19:7. Jesus disse: Até que o céu e a terra passem, nenhum só pequeno detalhe da lei será ignorado, até que tudo se cumpra. Mateus 5:18. O sol que ilumina o céu e a terra firme onde vivemos são testemunhas da imutabilidade e eternidade da lei de Deus. Mesmo que o céu e a terra deixem de existir, os princípios divinos continuarão firmes. Como está escrito, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que um pequeno sinal da lei ser anulado. Lucas 16:17. O sistema de símbolos que apontava para Cristo como o Cordeiro de Deus devia acabar com a sua morte, mas os mandamentos da lei de Deus são tão eternos quanto o próprio trono de Deus. A lei do Senhor é perfeita, portanto, qualquer mudança nela seria um erro. Aqueles que desobedecem a Deus e ainda ensinam outros a fazer o mesmo recebem a condenação de Cristo. A vida obediente do Salvador provou que a lei é justa e pode ser cumprida pela humanidade, mostrando a qualidade de caráter que a obediência produz. Quem segue Jesus está declarando que a lei é santa, justa e boa. Romanos 7:12. Por outro lado, quem desrespeita os mandamentos apoia o engano de Satanás, que diz que a lei é injusta e impossível de ser cumprida, desonrando a Deus. Esses são filhos do inimigo, o primeiro a se rebelar contra a lei do Senhor. Se fossem admitidos no céu, trariam discórdia e rebelião, ameaçando a paz do universo. Ninguém que despreza voluntariamente um princípio da lei entrará no céu. Os líderes religiosos daquela época achavam que sua justiça os garantiria o céu. Mas Jesus mostrou que isso era insuficiente. Para eles, a justiça era seguir ritos externos e ter um conhecimento teórico da verdade, mas suas vidas eram cheias de imoralidade e falsidade. Eles se orgulhavam de guardar a lei, mas sua justiça não penetrava o reino de Deus. O maior erro do espírito humano naquela época era acreditar que apenas concordar com a verdade era o suficiente. Ter um conhecimento teórico nunca salva a alma. Muitas vezes, o conhecimento da verdade acompanhava um ódio à verdade genuína, aquela que se vê na vida prática.
A história está cheia de crimes cometidos por religiosos fanáticos. Os fariseus se achavam filhos de Abraão e donos da verdade, mas isso não os impedia de serem egoístas, maus e hipócritas. Eles foram os responsáveis por condenar Jesus, o Senhor da Glória. Esse perigo ainda existe. Muitos se dizem cristãos só porque aceitam certas doutrinas, mas não aplicam a verdade no dia a dia. Não a amam, nem a vivem. A fé que não transforma a pessoa em alguém sincero, bondoso, paciente e focado no que é divino é uma maldição que prejudica tanto quem a tem quanto o mundo. A justiça que Jesus ensina é alinhar o coração e a vida com a vontade de Deus. Os pecadores só podem se tornar justos pela fé em Deus, mantendo um relacionamento vivo com Ele. Isso faz crescer a verdadeira piedade, elevando os pensamentos e enobrecendo a vida. Assim, as formas externas da religião se juntam à pureza interior. Os ritos deixam de ser vazios e ganham significado verdadeiro. Jesus explicou mandamento por mandamento, mostrando a profundidade de seus princípios e como os judeus estavam enganados ao se preocupar só com a aparência da obediência. Ele ensinou que a lei é violada não só por ações ruins, mas até pelo pensamento impuro ou pelo olhar cobiçoso. A injustiça começa no coração. O assassinato começa no ódio. Quem cultiva ódio está no caminho do mal, e sua adoração é rejeitada por Deus. Os judeus tinham um espírito vingativo e odiavam os romanos, falando mal deles e agradando ao mal. Assim, se preparavam para cometer as piores ações. A vida religiosa deles não mostrava piedade para os gentios. Jesus os advertiu a não se enganarem, achando que poderiam guardar ódio no coração sem consequências. Claro, existe a indignação justa quando vemos Deus sendo desonrado ou pessoas inocentes sendo oprimidas. Essa raiva moral não é pecado. Mas ceder à raiva e guardar ressentimento abre a porta para Satanás. Amargura e ódio não podem existir em quem quer estar em paz com o céu. Jesus ainda ensinou que, se formos levar uma oferta a Deus e lembrarmos que nosso irmão está magoado conosco, devemos primeiro buscar a reconciliação antes de adorar. Mateus 5, 23, 24. Muitos são fervorosos na adoração, mas vivem em conflito com outros, e Deus exige que busquem a paz entre eles. Sem isso, a adoração não é aceita. Deus abençoa a todos, bons e maus, e nos pede para sermos parecidos com Ele, amando até quem nos odeia. Mateus 5:44. Esses são os princípios da lei e a fonte da vida. O ideal de Deus para nós é mais alto do que podemos imaginar. Sejam perfeitos como o Pai que está nos céus é perfeito. Mateus 5:48. Essa perfeição é uma promessa da redenção, que nos liberta do poder de Satanás. Cristo veio salvar o arrependido e dar a todos o Espírito Santo para protegê-los do pecado. A influência do tentador não justifica nenhuma falha. Satanás se alegra quando ouvimos desculpas para o mal que fazemos. Não há desculpa para pecar. Uma vida santa e cristã é possível para todo filho de Deus que crê e se arrepende. O caráter cristão ideal é ser como Cristo. Ele viveu entre nós como humano, com fome, cansaço e fraquezas, mas sem pecado. Ele é Deus em carne humana. Seu caráter deve ser nosso modelo. Deus promete morar em quem crê e caminhar com Ele. 2 Coríntios 6,16. Cristo é a escada que liga a terra ao céu, e por meio dele podemos alcançar a glória. Ele veio ao nosso encontro, venceu o pecado e nos oferece sua natureza para vencermos também. Feito semelhante à carne pecaminosa, Romanos 8,3, viveu uma vida perfeita. Agora está no trono do céu, mas permanece ligado a nós pela humanidade. Pela fé, podemos nos tornar perfeitos como nosso Pai Celestial. Jesus mostrou o que é justiça, apontando Deus como sua fonte.
Depois, falou sobre a prática da fé. Quando ajudamos, oramos ou jejuamos, não devemos buscar atenção ou elogios, mas agir com sinceridade e comunhão verdadeira com Deus. A vida sem sinceridade é como solo árido, onde nada cresce. Quem se entrega a Deus é quem mais lhe presta serviço. A adoração feita com sinceridade é recompensada. Teu Pai, que vê o que é feito em segredo, te recompensará publicamente. Mateus 6:6. Pela graça de Cristo, nossa vida se transforma e o caráter de Deus começa a brilhar em nós. Quem vive assim reflete a paz do céu e já pertence ao reino de Deus. Essas pessoas têm a alegria de Cristo e a honra de servir ao Mestre. Não se pode servir a dois senhores. A fé verdadeira deve dominar toda a vida, não ser apenas um detalhe. A religião deve preencher toda a nossa existência como se estivéssemos mergulhados nela. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus, teu corpo estará nas trevas. Mateus 6:22. A pureza e a firmeza de propósito são fundamentais para receber a verdadeira luz de Deus. Quem deseja conhecer a verdade precisa estar disposto a aceitar tudo o que ela revela, sem tolerar qualquer tipo de erro. Ser indeciso ou morno diante da verdade é escolher as trevas do engano que Satanás oferece. Os caminhos do mundo e os princípios retos da justiça de Deus são claramente distintos. Não se misturam como as cores de um arco-íris. Deus traçou uma linha bem definida entre eles. A semelhança com Cristo é tão evidente quanto o meio-dia é em contraste com a meia-noite. Somente aqueles que vivem segundo a vida de Cristo são seus colaboradores. Se uma pessoa permite o pecado ou mantém práticas erradas, seu ser todo fica contaminado e ela se torna instrumento de injustiça. Quem escolhe servir a Deus pode descansar confiante em seu cuidado. Jesus falou sobre os pássaros que voam livres e as flores no campo, pedindo que considerássemos como Deus cuida delas. Vocês não valem muito mais do que elas? Mateus 6:26. A atenção de Deus é proporcional à importância de cada criatura. A pequena andorinha está sob a providência divina, assim como as flores e a relva que cobrem o chão. O grande artista, o mestre criador, pensou em cada detalhe, fazendo os lírios tão belos que superam até a glória do rei Salomão. Mais ainda, Deus cuida com especial amor dos seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. Ele deseja ver seus filhos revelando um caráter que reflita a sua beleza. Assim como a luz do sol dá vida e cor às flores, a luz de Deus transmite à alma a beleza de seu próprio caráter. Todos que escolhem o reino de Cristo, reino de amor, justiça e paz, colocando seus interesses acima de tudo, estão ligados ao mundo celestial e recebem todas as bênçãos necessárias para a vida. Em O Livro da Providência de Deus, cada um tem sua página com cada detalhe da história pessoal. Até os cabelos da cabeça estão contados. Os filhos de Deus nunca estão fora do seu pensamento. Por isso, Jesus nos orienta: não se preocupem com o amanhã. Devemos seguir a Cristo um dia de cada vez, pois Deus não nos dá de uma vez todas as instruções para a vida, para que não fiquemos confusos. Ele nos dá força e sabedoria para cada momento, para cada emergência do dia. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem cobrar, e será dada. Tiago 1:5. Jesus também ensinou: não julguem para que não sejam julgados. Não devemos nos achar superiores aos outros, nem nos colocar como juízes, pois não podemos conhecer os motivos do coração alheio. Criticar os outros é, na verdade, condenar a nós mesmos, pois estamos agindo como Satanás, que é o acusador dos irmãos. Em vez disso, o Senhor nos convida a examinar a nós mesmos para ver se permanecemos na fé. 2 Coríntios 13:5. Essa é a nossa tarefa.
Como a árvore se reconhece pelo fruto que produz, assim, a vida de uma pessoa revela as condições do seu coração e a qualidade do seu caráter. As boas obras não compram a salvação, mas são sinal de uma fé viva, que purifica a alma. Embora a recompensa eterna não dependa de méritos humanos, será concedida conforme o que fizermos pela graça de Cristo. Cristo apresentou os princípios de seu reino como norma para a vida. Para fixar melhor essa lição, ele deu um exemplo prático. Não basta ouvir suas palavras, é preciso obedecê-las e construirmos nossa vida sobre elas. O eu humano é como areia movediça. Se edificarmos nossa vida sobre teorias e invenções humanas, a casa da vida desabará. Mas os princípios que Cristo nos deu permanecerão firmes, ele diz. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quando vier a chuva, os rios e os ventos, aquela casa não cairá, porque está firmada na rocha. Mateus 7, 24, 25.